Ó a capoeira, ó. A capoeira. Brasileiros de todo o Brasil, vem comigo que hoje temos Nintendo Switch. Senhoras e senhores, isso daqui que tá na minha mesa é um sonho de console, é um sonho realizado. Olha isso aqui, mano. Que mesa recheada. Ó, tá tudo... Ó, meu Deus do céu, tudo pagando a tela aqui, mano. Temos aqui literalmente todos os modelos de Nintendo Switch já lançados. Inclusive tá em ordem errada aqui, né? Vou botar em ordem de lançamento, porque eu botei em ordem de tamanho. Aí, ó, agora tá certo. Aqui temos o Nintendo Switch V2, que inclusive tá bem sumidinho aqui no canal, né? Ele tava lá na casa da minha namorada, mas eu peguei ele aqui pra gente poder demonstrar com todos os modelos, né? Ficar mais completo. Aqui tem o Nintendo Switch Lite, o clássico Switch OLED, que apareceu aqui recentemente no canal, tá? É o Switch OLED lá da HL Shop. E aqui o Nintendo Switch 2, né? O último lançado. Enfim, como vocês estão ligados, os monstros da versatilidade, tá aqui. E a ideia do vídeo é bem autoexplicativa, né? Eu baixei Silksong, Hollow Knight Silksong em todos eles, e hoje a gente vai ver como que tá rodando, como é que tá. Tá bom, não tá? Principalmente no Switch Lite, tá ligado? Que é a opção mais barata, então acredito que possa ser uma melhor opção aí. Eu acho que é literalmente a plataforma mais barata pra jogar Hollow Knight Silksong, tirando o celular. Não, mas se bem que um celular de R$700 não vai rodar o emulador de PC, nem o de Switch pra rodar, enfim. Então eu acho que o Switch Lite é, de fato, a plataforma mais barata pra quem quer jogar, assim, de maneira oficial, né? Entretanto, não é ele que a gente vai testar agora, mas sim, por ordem de lançamento, Nintendo Switch V2. Bom, esse daqui nem tem muito o que dizer, tá? É o primeiro Nintendo Switch. Não é o primeiro, na verdade, porque ele é o V2, né? Que é o com bateria um pouquinho melhor, mas é o modelo meio que sem alterações, pique o OLED ou Lite. Então vem comigo nessa jornada, porque vai ser um teste bem breve aqui no Switch V2, porque eu acredito que seja o com menos adesão do público, né? Pelo menos hoje em dia o pessoal só compra o OLED pra cima, fi. Faz sentido, afinal de contas o Switch V2, já respondendo quem me pergunta, o Switch V2 vale a pena? Cara, depende, tá ligado? Se você achar ele usado num ótimo preço, até vai, mas é que o Switch OLED já apareceu por R$1.700 novo, tá ligado? Em promoção. E esse é o preço que geralmente pedem no Switch V2 usado, tá ligado? Então, assim, a maioria dos casos é melhor você ir direto pro OLED. Mas, em geral, é um Switch completo também, cara. E vai entregar aí você jogar na TV, você pode jogar no modo portátil também. E, óbvio, vai rodar aqui o nosso Hollow Knight bonitinho. Vocês podem ver aí, mano. Tá bacana. Não é uma tela OLED, é claro, não tem um contraste infinito, mas é mais do que o suficiente. Uma coisa interessante de citar é que ele roda, assim, a 60 FPS, 720p, né? HD a resolução, 60 FPS de frame rate, gravados, tá? Não tem, eu, pelo menos, não percebi nenhum tipo de queda de quadros, e eu joguei bastante aqui nos dois modelos. Dois modelos não no V2, né? O V2 vocês podem ver que tá zerado, mas eu joguei aqui no Switch Lite e no Switch OLED e também no Switch 2, né, claro. E, em geral, a experiência é bem semelhante, tá? Eu já vou me aprofundar mais sobre isso. Cada console que eu for passando, eu vou fazer uma mini conclusão. Então, a conclusão do Switch V2, cara, não é o melhor, definitivamente, mas também não é ruim, não. Dá pra jogar aqui numa boa, tá rodando... Até porque o Switch Lite, Switch OLED, Switch V2 é tudo a mesma coisa, né? Só muda a tela e áudio no máximo, tamanho também, né? Enfim, o que é muito bom, na verdade, porque o Hollow Knight Silksong, ele tá bonito, ele tá com bastante elementos gráficos a mais e mesmo assim ele continua rodando a 60 FPS cravado no Nanik Smith. Agora, passando pro menor que temos, esse é literalmente o Nanico. Esse daqui é interessante, hein? Deixa eu pegar o meu jogo aqui de volta, porque eu emprestei pra conta da Raíssa. Inclusive, sim, tem como você emprestar jogos digitais aqui no Nintendo Switch, é como se fosse cartões de jogos virtuais, literalmente. E aí vocês podem ver, ó, que o Silksong tá aqui emprestado com a raissagem, mas aí eu não consigo puxar dela, não. Ela que tem que me devolver aqui, ó. Eu entro aqui no cartões de jogos, aí entro na conta dela, claro. E aqui, ó, vai ter tudo que eu emprestei, que no caso é só o Hollow Knight. Então vem de volta pro papito. Perfeito, agora a gente pode carregar nesse console. Mano, essa é a opção de carregar jogo virtual e sei lá o que, tipo cartuchos digitais mesmo, eu achei bem interessante, cara. Tipo, é bem implementado. O único, assim, contra que eu achei é que não dá pra fazer essa emprestação de jogos pra pessoas que estão longe de você. Assim como não daria se fosse um cartucho de verdade, né? Você não tem como emprestar um cartucho físico pra um cara que mora em outro estado. Então, assim, faz sentido? Faz. Mas como é digital, eles podiam abrir a mão aí e deixar a gente emprestar pros amiguinhos. E é legal salientar que aqui, ó, eu posso apertar Start, vir aqui em dados de nuvem, dados na nuvem, e aqui baixar os dados. Já tá baixado aqui no caso, mas isso é legal porque é basicamente save compartilhado entre os Nintendo Switch, né? Tudo bem que talvez eu seja o único tonto que tem mais de um Switch. Tonto não, tá? É minha ferramenta de trabalho. Bom, aqui, como vocês podem ver, eu tô num ponto um pouquinho mais avançado, né? Aquela parte lá das lavas que tem aqui, o nome aqui no mapa que eu botei. A medula, porque aqui tem várias partes de ossos e tudo mais. E olha isso, mano. Tipo, de cara, quando eu peguei esse jogo, eu percebi que ele tem um quezinho a mais no gráfico, tá ligado? Primeiro porque ele tá mais saturado, né? Então, em geral, ele tá mais bonito, assim. Eu, pelo menos, gosto de jogo saturado, tá? Sei que pode ter gente aí mais, sei lá, gótica, emo, que prefere os tons pretos de Hollow Knight. Mas aqui eu curti, tipo, eles botarem umas corzinhas a mais, principalmente a área do mato que tem, né, um pouquinho ali pra frente. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Eu comecei a jogar no Nintendo Switch 2, tá? Aí depois eu peguei o Switch Lite. Pra ser bem sincero, velho, eu curti, tá? Eu acho que tá ali
não junto com o Switch 2, né? Não dá pra falar que tá junto com o Switch 2, porque o Switch 2 é o Switch 2. Mas tá extremamente próximo, papo reto. É tipo assim, é muito bom, velho. Eu diria que é até melhor do que o Switch V2 que a gente acabou de testar. Porque aqui você tem, né, o jogo funcionando perfeitamente, isso acontece em todo o Switch, só que ele é pesado e a tela não tem a melhor das qualidades, né? Porque não é o OLED, né? Mas o lance é que aqui, apesar de você não ter uma tela de tanta qualidade, você pelo menos perde ali em peso e ganha em portabilidade, né? Porque esse daqui é um modelo piquetucho, confortável, que dá pra você jogar mó tempão sem cansar a mão. E o lance, cara, é que esse jogo, ele é... Pô, cara, é porque eu sou dos portáteis, tá ligado? Então, isso daqui é um... Não AAA, né? É um jogo indie, mas é um lançamento, tá ligado? É um jogo muito aguardado. E saber que isso aqui tá rodando num portátil desse tamaniquinho, cara, barato na medida do possível, é muito brabo, velho. É muito brabo. Porque, assim, eu sou do PS Vita, eu sou do 3DS, PSP, eu vi o Switch nascer, tá ligado? Entre aspas. Olha esse lugar verde, velho. É muito bonito esse jogo. Olha isso, mano! Enfim, acaba que nesses outros consoles que eu acabei de citar, né? O PS Vita, o 3DS, era inviável você imaginar, pô, jogar um jogo de console de mesa, tá ligado? Um lançamento real, assim. Era com joguinhos mais bobos? Joguinhos mais simples, tá ligado? Não que sejam ruins, pelo contrário. Pô, tem Zelda Ocarina of Time no bagulho. Mas, em geral, não é lá mil maravilhas, né? Tipo, não tinha um Zelda Breath of the Wild num 3DS. Então, assim, essa diferenciação do que é jogo de portátil pra o que é jogo de console de mesa, com o Nintendo Switch, simplesmente deixou de existir, tá ligado? Você joga tudo num console que é versátil, faz tudo. Então, conclusão pro Nintendo Switch Lite. Cara, eu acho que eu colocaria ele acima do Switch V2, pelo que eu falei. Apesar da tela dele não ser tão boa quanto um OLED, pelo menos ele não tem o peso e tem o ganho de portabilidade que o Switch V2 meio que deixa a desejar, tá ligado? Aqui você não tem a melhor tela e também não tem a melhor portabilidade, ó, o pior dos dois mundos, no caso. Cara, assim, eu sou viciado em portátil, então sou meio suspeito pra falar, só que ver isso daqui rodando num portátil, pra mim, me faz brilhar os olhos. Não que os outros Switch que estejam aqui na mesa não sejam portáteis, mas vocês entenderam, né? Esse daqui é o mais próximo de caber no teu bolso que você vai ter. Então, resumindo, acho que a conclusão é essa. Switch Lite também muito bom, melhor do que o Switch V2, na minha opinião. Agora que são elas, filho. Vamos falar do modelo que eu acredito que seja o que vocês mais possuem aí na casa de vocês. Afinal de contas, o Switch OLED ele tem tudo de melhor e tendo um custo-benefício absurdo. Ele é basicamente o mesmo preço do Switch V2 quando você acha em promoção e tudo mais. Até usado, vale muito a pena. E como vocês podem ver, eu não tô usando o de Zelda, mas sim esse daqui de Splatoon, que, meus amigos, não tem nem o que dizer, né? Só observe, aprecie com moderação. E pra quem pulou o último vídeo do canal... Tá errado, né, chefão? Mas o lance é que esse Nintendo Switch OLED desbloqueado aqui veio lá da HL Shop, cara, a loja parceira aqui do canal, pra você comprar esses switchinhos e tirar da caixa já desbloqueado, já tudo pronto. Vocês podem ver que eu tô aqui no sistema bloqueado, no caso, porque como vocês sabem, tem a opção aí de trocar os sistemas e, por favor, comprem Hollow Knight Silksong, velho. Não é porque teu Switch é desbloqueado que tu vai piratear jogo indie, né? Mas enfim, o lance é, quer comprar um Nintendo Switch OLED já desbloqueado ou Switch Lite que seja, clica no primeiro link aqui da descrição e cola lá que os caras são gente boa demais, enviam pra todo o Brasil. E se falar que veio do Eric Link, ainda ganha brinde, tá? Calma aí. Olha o estado de Miguelzinho Games, velho. Bom, vamos entrar aqui. Primeiro eu tenho... Calma aí, tem que pegar o cartão de jogo, né? Tá vendo? A burocracia, ó. Carregar aqui nesse console. Eu acho mó bonitinho essas artes que eles fazem do Nintendo Switch, cara. Bom, enquanto vai carregando aqui, um aviso. Cara, senta aí, porque até o final do vídeo a gente também vai testar na TV, tá? E eu acho que essa é a maior diferenciação entre a versão do Nintendo Switch 1 pro 2, é na TV. No modo portátil não tem tanta diferença, não. Estamos aqui, e aí, filho... Esquece, tá bom? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais o brilho aqui, ó, porque a tela OLED tem esse lance que no vídeo parece até que eu coloquei uma edição aqui em cima pra vocês verem, tá ligado? Nossa, meti o louco. Ah, meti muito louco. O áudio também melhora muito, cara. O Switch OLED é um baita upgrade, papo reto. Olha eu, mano. Olha eu jogando igual uma ameba aqui, mano. Toma. E o lance é o seguinte, cara. Eu tava jogando Hollow Knight recentemente, né? Pra dar uma rushadinha ali e conseguir zerar até o lançamento de Silksong. Não consegui, porque eu não gosto de rushar jogo. Mas em algum momento vai estar zerado, tá? Confia aí. E assim, eu tô jogando Hollow Knight no Switch OLED, mesmo tendo o Nintendo Switch 2. E assim, eu vou mostrar já, mas aqui você tem uma tela maior, né? Você tem até talvez um conforto melhor. Apesar dele ser mais pesado, ele é maior, então deve encaixar melhor a mão. Só que, em jogos escuros, o contraste, mano, que a tela OLED traz, não tem igual. Simplesmente não tem igual. E Hollow Knight é um jogo todo dark, sombrio e tudo mais. E diferente de um Zelda, um Mario Odyssey, um Pokémon da vida, você não tem nenhum upgrade gráfico pelo fato de estar jogando no Switch 2. No caso você tem, tá? Eu já vou falar sobre isso, o que você ganha de gráfico e FPS quando vai pro Switch 2. Mas não é significativo, mano. Pô, dá pra jogar de boa. Isso daqui já tá rodando a 60 FPS, tá ligado? A 720p, tudo bem? Mas pra tela do Switch OLED, mano, tá muito bom. Vocês estão achando isso aqui feio?
Eu não tô achando feio, não. Eu tô indo aqui pra mesma área verde pra vocês terem uma noção, né, desse contraste. E, meus amigos, tipo assim, essas áreas aqui, ó, que não mostram direito, elas são completamente pretas. Tipo, isso daqui, ó, tá desligado na tela OLED, tá ligado? Então, pô, fica assim igual. Mesmo na tela grande do Nintendo Switch 2 com resolução maior, eu ainda acho que fica mais bonito aqui no Switch OLED, que tem a resolução mais baixa e também uma tela um pouco maior. Tá até acabando uma bateria. Conclusão do Eriquinho HD 3D. Cara, Switch OLED é possivelmente a melhor opção e, sem dúvidas, a melhor custo-benefício pra você jogar o Hollow Knight Silksong. Afinal de contas, ele não é um rim que nem o Switch 2, não é tão barato quanto o Switch Lite, mas ele traz um contraste, um áudio muito bom. Isso é, cara, isso é muito importante. Hollow Knight é um jogo muito sonoro. Tipo, se você puder jogar com fone de ouvido é melhor, mas nem sempre você vai ter oportunidade, né? Com a caixa de som bem mais decente, aqui você escuta os passos, a musiquinha que os bonequinhos estão cantando. Mano, é muito bom, papo reto. E modéstia à parte, um console bonito desse aqui vai dizer que não dá vontade de jogar, hein? Hein? Fala aí, fala pra mim. O cara desconcentrou, velho. Bom, de conclusão do Switch OLED, eu acho que é basicamente isso no modo portátil. Já a gente vai colocar na televisão, né, pra gente comparar, mas vamos ver primeiro o modo portátil do Switch 2. Bom, aqui o processo vai ser um pouquinho mais complicado porque eu tenho que desvincular o Switch Lite pra vincular o Switch 2. Basicamente, você só pode ter no máximo 2 Nintendo Switch vinculados à mesma conta pra você ficar nessa de trocação de cartuchos. Então, ó, eu tento conectar aqui no Switch Lite, por exemplo, e aí ele avisa, ó, o Switch Lite já tá conectado no Switch OLED. Então, vamos desvincular aqui o Switch Lite, porque o Switch OLED a gente ainda vai usar pra conectar na TV. Daí, ó, perfeito, a gente coloca aqui no pezinho, pega o Nintendo Switch OLED, e quando eu entrar aqui, teoricamente, eles vão, ó, Conecta aí, por gentileza. Eu tenho que clicar aqui. Ah, foi? Foi? Toma ali, filho. O sistema online da Nintendo tá funcionando, família. Tem que respeitar. Tome. Carregar neste console e pronto. Agora ele vai pegar o cartucho aqui, ó. Vou até fazer aqui, ó. A mímica. Puf. Ai, ficou um pouco desincronizado, desculpa. Cartão virtual carregado. Vamos entrar no homem? Oh, meu Deus. O que é isso? Ah, tá falando que tem dados salvos, né? Vamos baixar aqui antes pra gente aparecer no mesmo lugar? E assim, ó, de cara, a tela chama atenção, hein? E não pelo contraste ou algo assim, mas sim pelo tamanho, né, cara? Aqui a gente tem 8 polegadas de tela. Isso é uma coisa muito interessante, que o Switch 2, né, ele é grande, sim. Mas pro tamanho dele, ele tem uma tela muito grande, tipo, mesmo considerando que ele é grande. E, tipo, se você pega aqui, ó, um ROG Ally, o ROG Ally, ele tem basicamente o mesmo tamanho. Só que a tela dele é de 7 polegadas. Então, se você comparar aqui, ó, tá vendo? Olha isso, mano, o Switch 2 tem quase 2 dedos aqui. Tudo bem que tem borda também, né? Então é, sei lá, 1 dedo e meio, talvez. Então, assim, isso eu acho ótimo, tá ligado? É um ótimo aproveitamento. Não curto tanto consoles grandes, né? Mas acaba que se você vai ter um console grande, é melhor ter a maior tela possível num corpo adequado. E a gente já apareceu aqui no lugar verde. E assim, o que eu falei do contraste infinito do Switch OLED é verdade? É verdade. Mas quando você pega o Switch 2, Cara, é difícil, velho, é difícil. Primeiro porque tá rodando a 120 FPS, então tá amanteigado. Aí, Eric, não tô vendo diferença nenhuma. É claro, o vídeo do YouTube só chega a 60, não tem como você ver. Mas quando você pega pessoalmente, é tipo aquela sensação de quando você pega o celular com 120 Hz de taxa de atualização. É tudo amanteigado. Além do mais, ele é o único daqui que eu mostrei até agora que tá rodando a 1080p no modo portátil, tá? E o som dele também é melhor do que o próprio Switch OLED, então isso também é outro destaque, pelo menos pra mim, que gosto muito da sonoplastia em games. Tomei ele de novo. E assim, em geral, cara, é difícil decidir, né, mano? Assim, é claro que tem um fator preço e tudo mais, né? Não é tão simples quanto, o Switch 2 é melhor, vou comprar ele que é o dobro do preço. Assim, desconsiderando o preço, vamos fazer uma análise aqui justa de, qual seria o melhor pra você jogar Hollow Knight Dig Dong? Hollow Knight Dig Dong? Kim Jong-un. Então, na minha opinião, cara, o Switch OLED continua sendo imbatível. Primeiro pelo contraste e segundo pelo preço. Mas o Switch 2 rodando a 120 FPS em 1080p na palma da sua mão e não é só isso, tá? Ele também tem um adendo de ter um gráfico um pouco melhor. E eu não tô falando de resolução, não. Eu tô falando de mais elementos gráficos mesmo. É perceptível? Eu acho que não, porque eu não percebi. Só sei disso porque eu vi uns vídeos do pessoal falando sobre isso. Mas, assim, em geral, os dois são muito... Olha essa área aqui, velho! Ai, não viu o bicho aqui, mano? É verde, tá ligado? É bonito, alegria, mano. Enfim, em geral, no modo portátil, eu acho que é isso. Acho que temos aqui um consenso que o Switch OLED é o melhor dos dois mundos. Barato, com contraste infinito, que pode ganhar até mesmo da tela do Switch 2, que é maior. Mas vai de cada um. Você prefere o quê? Imersão do Nintendo Switch 2 com tela maior ou o contraste e talvez as cores mais bonitas ali do Nintendo Switch OLED? Eu não sei vocês, mas eu prefiro, sabe o quê? Colocar eles na TV pra gente dar uma olhada. Vem. Ó,
ó, vamos funfar ele aqui, porque é isso daqui que torna o Switch, né? E ó, é a primeira vez que eu coloco aqui o Nintendo Switch 2 na TV pra conseguir jogar Hollow Knight Silksong. Desde que eu baixei ele, eu só joguei no modo portátil, tá? O que acontece? É importante eu salientar um ponto. Aqui no Nintendo Switch 2, deixa eu até colocar aqui no izinho, ó. A gente tem a opção de 120 Hz. Editor, dá o zoom lá, ó, pra ver que eu não tô mentindo. Isso mesmo, ele não só roda no modo portátil a 120 FPS, mas também na TV. Só que isso vem com custo. Basicamente, você vai ser obrigado a jogar em 1080p, né? Que seria o Full HD. Então, assim, se você preferir o gráfico ao invés do FPS, né? Você pode vir aqui nas opções, acredito eu, opções do jogo. E aí aqui tem, ó, taxa de quadros no modo TV. Tá no modo ligado, né? Que eu preferi os 120 FPS. Só que eu posso desligar, ó, ele vai dar aquela piscada clássica, é o pisca games. E aí, nossa! Isso aqui, família, é Hollow Knight Silksong rodando a 4K no Nintendo Switch 2 a 60 FPS. E assim, pra ser bem sincero, olhando aqui, é porque eu tô perto da TV, né? Então eu vejo bastante a diferença nessa TV. Mas assim, eu vou jogar assim, mano. Eu não vou botar os 120 FPS na TV, não. Porque pra ser bem sincero, não é algo que você percebe tanto assim. Sem contar que o 120 FPS dessa TV aqui é VRR, né? Que é uma tecnologia diferente, não é 120 FPS nativo, de fato. Então eu acredito que eu nem sinta tanta diferença quanto se fosse o nativo. Em geral, o 4K tá fazendo bem mais diferença, velho. Dá pra eu ver, tipo assim, cada detalhe, papo reto, bizarro. E esse jogo é muito detalhado, né? Então é bonito, Mano, morri. Bom, vamos aproveitar essa morte pra gente agora testar o Switch OLED, né? Que é o classicão aí na TV e ver se ele tá perdendo muito comparado ao Switch 2. Fazer uma substituição de cabos HDMI aqui, porque eu vou pegar o do Switch V2 mesmo e colocar aqui na dock do OLED, velho. Ah, inclusive essa dock de Splatoon aqui também é um charme, velho. É só uma respingada de tinta, tá ligado? Parece até que foi um erro no design. Pronto, vou deixar bagunçado assim mesmo, que depois eu vou ter que tirar. Daí eu entro aqui de novo pra poder pegar o cartucho, né? Ficar catando o cartucho de um console pro outro, olha as ideias. Imbali, filho, já tá aqui. E agora que é a vez dele. Bom, estamos aqui novamente, agora no Nintendo Switch OLED, tá? Tô usando os Joy-Cons em colorido aqui. E, mano, ó, de fato, eu percebo aqui uma queda na resolução. É uma queda absurda? Cara, não. Ela tá em 1080p, se eu não me engano, tá? Eu vi um canal fazendo teste de gráfico e ele falou que é 720p na TV. Mano, isso daqui não me parece 720p. Só se eu tiver muito louco. Tá idêntico ao 1080p do Nintendo Switch 2 no modo 120 FPS, tá ligado? Só que aqui você joga a 1080p e 60 FPS. Você não tem meio que ganho nenhum de estar jogando a 1080. É ruim. Cara, não, tá ligado? Eu jogaria isso daqui muito suave. É porque o pessoal hoje em dia é muito chato quanto a isso, né? Mas, se quer a melhor experiência possível, inegável, o Switch 2 tá entregando. Principalmente no modo dock, tá? No modo portátil eu senti que estão muito parecidos. Mesmo com a tela do Switch V2, do Switch 2, meu Deus, quanto nome confuso. Na tela do Switch 2, no modo portátil, mesmo ele tendo 120 Hz de taxa de atualização, eu não senti tanta diferença. É melhor, dá pra ver que é um pouquinho melhor. Mas não é um bagulho que, tipo assim, peguei ali, fiquei jogando e observando durante horas que tá muito melhor. Não, no primeiro baque ali que você jogar, você vai perceber, depois de 5 minutos você acostumou e nem lembra mais que tá 60, 120, etc. Então assim, pra quem vai jogar muito no modo portátil, o Switch OLED eu acho que é a melhor opção. Tela OLED é um melhor custo-benefício, a bateria dura mais, isso é importante salientar. Agora, se você vai jogar mais na TV ou vai fazer uma troca, né, vai ficar jogando um, vai jogando outro e etc, tipo, nos dois modos, aí o Switch 2 eu acho que é a melhor opção sim. Claro, eu falo, é engraçado falar isso, tá vendo que o bagulho é 4 mil reais, né? Como se fosse só uma questão de escolha entre o Switch 2 e o Switch 1, não de preço. Mas enfim, vocês entenderam o meu ponto. Em uma situação ideal e hipotética, onde você pode escolher qualquer um independente do preço, aí vai pelo que eu falei, tá ligado? Eu tô voltando aqui porque eu quero fazer uma parte final aqui do vídeo mostrando pra vocês lado a lado, não lado a lado, mas tipo assim, colocando primeiro uma imagem aqui estática do Switch OLED. Oh meu Deus! Primeiro uma imagem estática do Switch OLED e depois uma imagem estática do Switch Switch 2. Mano, a minha dicção foi embora hoje, né? Vocês me dão licença aqui. Então, banco. É esse banco aqui, ó. Achei. Se liga, ó. Nintendo Switch OLED aqui, o mais próximo que eu consigo colocar pra vocês verem cada pixel. E agora eu vou cortar pro Switch 2, hein? E agora, Nintendo Switch 2. E aí, deu pra perceber alguma diferença nesse 1080p aqui pro 4K? Não sei, hein? Tá aqui, ó. Tá no Switch 2, tá? O que eu senti minimamente mais uma diferencinha, deixa eu até ir ali mais ou menos pra mesma área, pra ver se não é impressão minha. Não é definitivamente não é impressão minha, velho. Esses matagais aqui, ó, no Nintendo Switch 2, no Switch OLED, meu Deus, eles estavam bem borrados, tá? Eu vou fazer outro take aqui, ó. Vou ficar travadinho aqui e agora Switch OLED. E aí, deu pra perceber a diferença, cara? Pelo menos a olho nu tá bem claro, tá? Tipo, o cenário em geral, ele fica bem mais borrado aqui, mas quando você tá longe da TV, você não vê tanta essa diferença. Mas enfim, minha rapaziada, eu acho que é isso daí. Já falei até demais aqui do Hollow Knight Silksong rodando em todos
todos os modelos de Nintendo Switch, tentei fazer o vídeo mais completo possível aí pra todo mundo que tem algum modelo de Switch se sentir representado. No mais, eu acho que é basicamente isso. Dúvidas? Pode comentar aí embaixo, eu respondo todo mundo, então bota aí que vai ganhar coração. E eu vou ficando por aqui junto com o meu Miguelzinho Chiquitito Games, ó. Dá tchau aí, Miguel. Tudo bem, cara? Enfim, não esquece de se inscrever, deixar o like, fazer as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!